Olá, seja muito bem-vindo à teleaulas. Estamos dando aqui uma continuidade das nossas aulas de Química e hoje nós temos como tema geometria e polaridade das moléculas. Depois desta aula nós vamos conseguir distinguir uma molécula polar, não é? E uma molécula apolar através das suas configurações nas estruturas dessas moléculas. Então, primeiro nós quando falamos de geometria, nós estamos a falar daquela área da matemática que nós estudamos lá triângulos, retângulos, não é? Círculos. Então, aquela parte da matemática que nós estudamos, aquelas formas geométricas, não é? É na geometria. Então, o que é que a geometria vai fazer na química? Vai estudar, não é, a forma estrutural das moléculas. Existem algumas moléculas, não é, que quando fazem as suas ligações vão se parecer que nem um triângulo ou vão ter uma figura que nem um triângulo. Outras moléculas vão ter uma figura que nem um quadrado. Outras moléculas até vão ter algumas figuras em 3D. Estou a falar aí, por exemplo, de pirâmides, tetraedros, não é? São figuras em 3D. Então, algumas moléculas vão apresentar estas geometrias e é através destas geometrias que vão nos indicar, não é, se essa molécula é polar ou apolar. Estou a falar aí da polaridade dessas moléculas. Então, primeiro nós temos aqui a geometria linear. Para nós entendermos logo a geometria linear, eu vou dar aqui um exemplo de esta molécula de hidrogênio, não é? Eu tenho aqui uma molécula de hidrogênio. Nós já falamos que molécula é conjunto de átomos. Nós temos aqui dois átomos de hidrogênio. Quando nós temos dois ou mais átomos, forma-se uma molécula. Então aqui vamos estudar essa geometria e polaridade dessas moléculas. Agora, eu tenho esta molécula aqui de hidrogênio. Pela estrutura de Lewis, que nós vimos lá na aula das ligações químicas, se você não viu essa aula, né? Sugiro que assista, pode acessar o link do vídeo na descrição deste vídeo. Então, nós para entendermos esta aula, precisamos primeiro de perceber sobre as ligações químicas. Então, assista essa aula que vai nos ajudar a perceber esta aula ainda melhor. Então, eu tenho aqui esta molécula de hidrogênio, fazendo aqui a configuração de estrutura de Lewis para esta molécula de hidrogênio. Eu terei aqui um eletrão para este hidrogênio e um eletrão para este hidrogênio. E depois eu terei a ligação, né? A ligação entre este eletrão e este. Eu já tenho aqui a ligação formada nesta molécula de hidrogênio. Então veja que aqui não se formou nenhum triângulo, nenhum quadrado, apenas formou-se uma linha, né? Então este tipo de configuração chama-se geometria linear. Então, representando aqui a estrutura de Lewis para o dióxido de carbono, nós teremos este carbono como o nosso elemento central, não é? E teremos aqui os nossos dois átomos de oxigênio, né? Depois nós sabemos que o oxigênio apresenta 6 eletrões na camada de valência. Então nós vamos representar aqui os 6, né? Os 6 eletrões em forma de pontos, como nós explicamos lá na estrutura de Lewis. E o carbono pertence no quarto grupo, ou ele possui 4 eletrões na camada de valência. Então nós teremos aqui estes eletrões, não é, para o carbono. E efetuando aqui as nossas ligações, nós teremos estes eletrões vão se ligar, né? E estes eletrões também vão se ligar. Neste caso também nós não temos a formação de nenhum triângulo, de nenhum quadrado, ou seja, nós temos aqui uma geometria linear. Por mais que nós tenhamos aqui uma dupla ligação, uma tripla ligação, né? Ou uma ligação simples, né? Nós teremos uma geometria linear. De uma forma simplificada, se nós queremos representar a geometria de uma certa molécula e nos depararmos lá com uma dupla ligação, nós vamos considerar essa dupla ligação de uma ligação simples. Ou seja, nós poderíamos aí escrever deste jeito apenas. Essas ligações nós poderíamos representar desta forma. Então nós teríamos aqui
uma geometria linear. Depois nós temos aqui a geometria angular. Para nós percebermos a geometria angular, também vou dar aqui exemplo desta molécula da água, né? Nós temos aqui esta molécula da água e representando aqui na estrutura de Lewis, nós teremos o que? Este oxigênio na parte central e teríamos aqui os nossos hidrogênios nestas partes, né? E o nosso oxigênio possui aqui 6 eletrões, né? E os nossos hidrogênios possuem apenas um eletrão, né? E nós teríamos aí uma ligação deste jeito, que seria uma ligação linear, mas existe um princípio, né, que se chama princípio da repulsão dos eletrões da camada de valência. Ou seja, se nós tivermos aqui estes eletrões que não efetuaram ligação, né, um par de eletrões vai efetuar uma repulsão deste átomo de hidrogênio, né? Nós poderíamos representar aqui ainda melhor nestas partes, né, para nós indicarmos melhor que este par vai repelir este eletrão deste hidrogênio e este par, né, vai repelir este eletrão. Então, o que é que vai acontecer nessa repulsão? Através desse princípio, né, da repulsão dos eletrões da camada de valência, vamos ter aqui um afastamento, né, dessa ligação linear. Em vez de nós termos esta configuração, nós teremos aí uma configuração dessas. Nós teremos aí uma configuração dessas. Ou seja, eletrões desses hidrogênios foram repelidos e a configuração que temos é esta. E estes aqui deixam de existir nessa parte e passam a existir nessas posições. Então, vejam que aqui nós temos a formação de um ângulo. Nós temos aqui este ângulo que forma-se através destas ligações. Nós conhecemos o que é ângulo, né? Quando nós temos duas retas, né, elas fazem uma abertura, né? Por exemplo, esta reta e esta tem esta abertura. Então, esta aqui é um ângulo. É o que se verifica nesta parte. Nós temos aqui a formação, né, de um ângulo. Por isso que se chama geometria angular, né? Nós sempre temos a geometria angular quando temos pares de eletrões livres, né, que vão entortar aquela ligação linear e passarmos a ter uma geometria angular. Outro exemplo aí é de ácido sulfídrico, né, ou sulfeto de hidrogênio. Também nesta molécula nós vamos ter o que? Uma geometria angular, ou seja, nós teremos aqui o enxofre, o hidrogênio nesta parte, outro hidrogênio nesta parte, né? E nós sabemos que enxofre ele possui 6 eletrões. Então, teríamos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? E hidrogênio possui apenas um eletrão. Então, haveria essa ligação, né? E perceba que aqui esses pares de eletrões efetuaram uma repulsão para nessas posições, né? Por isso nós temos aqui também uma configuração angular, porque nós temos aqui este ângulo aqui formado nessa estrutura, ou seja, nós temos este entortamento que foi causado por estes pares de eletrões da camada de valência. Agora vamos ver a próxima geometria. Eu vou apagar isto para vermos a próxima geometria. Depois nós temos aqui a geometria triangular. A geometria triangular geralmente acontece para aquelas moléculas que possuem 4 átomos. Geralmente acontece com aquelas moléculas que possuem 4 átomos. Podemos dar aqui um exemplo do fluoreto de boro. Nós temos aqui 4 átomos, um átomo de boro, né, e 3 átomos de flúor. Logo temos 4 átomos nesta molécula. Então, a geometria triangular sempre acontece em moléculas com 4 átomos. Agora, o que é que vai acontecer se nós representarmos, né, esta molécula na estrutura de Lewis? Primeiro vamos ter o boro na parte central, né?
o boro na parte central e depois vamos ter um flúor nesta parte, outro flúor nesta parte e outro flúor nesta parte. O boro ele pertence no terceiro grupo, ou seja, ele terá 3 elétrons na camada de valência, né? E nós sabemos que o flúor é um halogênio, ele possui 7 elétrons na última camada. Então, nós teremos aqui cada flúor com 7 elétrons. Eu somente vou representar um eletrão que vai efetuar a ligação, né? Então, eu terei aqui esta ligação. Eu terei aqui 3 ligações desses 3 eletrões do boro para cada eletrão aqui de flúor. E se nós verificarmos bem esta configuração, vai nos parecer como se fosse um triângulo, né? Vai nos parecer aqui como se fosse um triângulo. Vejam que parece um triângulo. Por isso que esta configuração é conhecida como geometria triangular. E vale relembrar que cada ângulo aqui formado nestas ligações, não é? É de aproximadamente 120 graus. É de 120 graus. Então nós temos este ângulo, este ângulo, este ângulo. Ou seja, nós vamos ter aqui uma coisa dessas. Uma configuração mais ou menos desta aqui, que vai nos parecer aqui como um triângulo. Como um triângulo. Então nós temos aqui uma geometria triangular. Depois temos aí a geometria triangular piramidal, né? Esta geometria triangular piramidal normalmente acontece em átomos com 4 átomos também. Acontece em moléculas com 4 átomos também, como na geometria triangular. Mas a configuração daqui será um pouco diferente. Vamos dar aí o exemplo de amônia, né? Esta molécula de amônia, se nós representarmos na forma estrutural de Lewis, né, nós teríamos o quê? O nitrogênio nesta parte, né? E depois hidrogênio, 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 né? Hidrogênio aqui com um eletrão, né? E depois o nosso nitrogênio, ele possui 5 eletrões, ou ele pertence no 5º grupo. Nós teríamos aqui um eletrão, mais 2 eletrões, 5 eletrões, 1, 2, 3, 4, 5 eletrões. Efetuando aqui as nossas ligações, nós teríamos aqui uma ligação desta natureza, né? Nós teríamos aqui uma ligação desta natureza que também seria de uma forma triangular. Mas nós temos aqui esses 2 eletrões livres aqui. E o que é que vai acontecer? Uma repulsão. Esses eletrões de hidrogênio serão repelidos. E o que é que vamos ter? Afastamento, né, destes hidrogênio para estas posições. Para estas posições. Então nós vamos ter aqui esta configuração. E esta configuração nos parece como uma pirâmide. Nós conhecemos como é que uma pirâmide fica. Uma pirâmide é uma figura que tem 4 faces, né? E cada face tem aí uma forma triangular. Vamos tentar aqui representar uma pirâmide, né? Usando aqui as nossas ligações. Nós temos aqui mais ou menos estas posições, né, destes nossos elementos, né? O nitrogênio aqui, este hidrogênio aqui e este hidrogênio aqui. E nós temos o quê? Esta ligação. E nós temos esta ligação. E se nós notarmos muito bem, né, isto aqui vai nos parecer como uma pirâmide. Se nós ligarmos aqui por baixo deste jeito, vai nos parecer aqui como uma pirâmide. Por isso que se chama geometria triangular piramidal. Nós podemos comparar esta figura com essa pirâmide que está aparecendo aí na tela. Então nós temos aí a geometria triangular piramidal. E uma pirâmide é uma figura que está
em 3D, não é? Em 3 dimensões. Agora vamos passar para a próxima geometria. Depois nós temos aí a geometria tetraédrica. Geralmente a geometria tetraédrica acontece com moléculas que possuem 5 átomos. Vamos dar aqui um exemplo desta molécula, né? Do metano. Nós temos aqui esta molécula orgânica, né? Metano. Então, se nós queremos representar aqui a estrutura de Lewis, né? Nós teremos o carbono na parte central, né? Depois teremos um hidrogênio mais ou menos nesta posição, outro hidrogênio nesta posição, outro hidrogênio nesta posição, outro hidrogênio nesta posição. E nós sabemos que o carbono é tetravalente, ele possui 4 eletrões na camada de valência e o hidrogênio possui apenas um eletrão, né? Então nós teremos aqui estas ligações. Nós teremos aqui esta ligação. Então, se nós verificarmos bem esta figura, né, vai nos formar aqui um tetraedro. Vai me formar aqui um tetraedro. Vai me formar aqui um tetraedro. E um tetraedro, não é uma pirâmide. Primeiro, é uma pirâmide, mas que tem uma base quadrada ou que tem uma base retangular, não é? A pirâmide anterior que nós vimos tinha uma base triangular, não é? Mas aqui tem uma base quadrada. Se nós verificarmos bem, não é? Aqui temos este quadrado aqui, ou este retângulo. Então, este aqui que é um tetraedro. Um tetraedro é uma pirâmide que tem uma base quadrada. Ou seja, nós vamos ter aí os nossos átomos, aqui hidrogênio, né? Aqui carbono, aqui hidrogênio e aqui hidrogênio. E se eu unir esses pontos, vou ter aqui primeiro este quadrado e depois, né, vou ter esta união aqui que vai me formar uma pirâmide com base de um quadrado, ou seja, vai me formar aqui um tetraedro. Lembrar que estas figuras estão em 3D, ou seja, em 3 dimensões. Nós devemos observar em 3 dimensões, ou seja, nós temos aqui altura, né, comprimento e largura. Então, esta aqui é a geometria tetraédrica. Então, nós temos este exemplo aqui que vai nos ajudar, né, a identificar logo o tipo de geometria molecular. Né? Aqui temos o número de átomos, aqui temos o tipo de geometria molecular. Se nós tivermos 2 átomos na molécula, né, então teremos aí a geometria linear. Um exemplo este aqui, o ácido clorídrico. Nós temos aqui 2 átomos só, um átomo de hidrogênio e um átomo de cloro. Se nós tivermos aqui 3 átomos, não é? Nós podemos ter uma geometria linear, não é? Este caso do dióxido de carbono, e podemos ter um caso de geometria angular se tivermos par de eletrões livres. Neste caso do dióxido de carbono, nós não temos par de eletrões que vão fazer com que a ligação se entorte, não é? Mas, por exemplo, nesta molécula de água, nós vamos ter uma geometria angular porque vamos ter aí 2 eletrões livres que vão fazer com que a ligação se entorte e se forme um ângulo. Agora, se nós tivermos 4 átomos na molécula, vamos ter uma geometria triangular, este exemplo aqui, não é, do fluoreto de boro, ou podemos ter uma geometria piramidal se termos também eletrões livres, não é, que vai fazer com que alguns eletrões sejam repelidos e a ligação se entorte. Este exemplo aqui de amônia. Depois temos aqui 5 átomos, uma molécula que tem 5 átomos, não é? Nós vamos ter aí uma geometria molecular tetraédrica, não é? Este exemplo aqui do metano, nós temos aqui um átomo de carbono e 4 átomos de hidrogênio, logo nos dá aí 5 átomos nesta molécula. Então, se tivermos 5 moléculas, nós vamos ter uma geometria molecular tetraédrica. Agora nós vamos ver a polaridade das moléculas. Para você entender a polaridade, você precisa entender isto. Então, espero que você
tenha percebido isto muito bem. Então, nós temos aqui polaridade das moléculas, né? Primeiro precisamos de entender o que é polaridade. Polaridade tem a ver mais com surgimento de polos. Por exemplo, numa pilha, né, nós temos polos. Polo positivo e polo negativo. Nas nossas pilhas nós temos uma parte positiva, não é? E temos também uma parte negativa. Nas nossas baterias também nós temos uma parte negativa e temos uma parte positiva. Ou seja, nós temos lá polos positivos e polos negativos. E é o mesmo que vai acontecer também nas nossas moléculas. Existem algumas moléculas que vão possuir polos negativos e positivos. Então, aquelas moléculas que vão possuir estes polos, nós vamos chamar de moléculas polares. São moléculas polares que apresentam esses polos positivos e negativos. E aquelas substâncias que não apresentam polos, nós vamos chamar de substâncias apolares, que não haverá surgimento de polos, não é? Nós chamamos de substâncias apolares. Agora, como é que eu posso identificar se uma substância é polar ou apolar? Como é que eu posso saber se uma substância possui esses polos positivos e negativos? Primeiro vamos começar com aquelas substâncias que apresentam uma geometria linear. Por exemplo, esta molécula de hidrogênio, né? Se nós temos esta molécula de hidrogênio, nós sabemos que a estrutura de Lewis, né? Nós teremos aqui esta configuração para a estrutura de Lewis. Então, nós temos aqui esta molécula de hidrogênio com este tipo de ligação, né? Que é uma ligação linear. Agora, o que é que está acontecendo nesta ligação? Existe uma força em que este átomo, né, exerce neste, ou seja, ele pretende arrancar-lhe este eletrão. Então, essa força em que este átomo vai exercer neste, né, é que vai nos indicar se haverá formação de polaridade ou não. Então veja que aqui nós teremos mesmos átomos a se puxarem entre si. É o mesmo que nós termos duas pessoas, né, que têm mesmas forças, exatamente mesmas forças, que estão a puxar uma corda. Então, quando essas pessoas que possuem mesmas forças estão puxando uma corda, nós aí não teremos ninguém que vai puxar ninguém. Ou seja, eles vão permanecer no repouso, ninguém vai puxar ninguém, ninguém vai movimentar ninguém, pois eles estão a puxar exatamente com a mesma força. É exatamente o que vai acontecer com estes átomos. Vamos ter aqui estes aqui a se puxarem, né, com mesmas forças. E esta força em que estes aqui se exercem, né, muitas vezes é chamado de momento de dipolo, que é representado pela esta letra grega μ, né? Então, esta letra grega μ é o nosso momento dipolar. Nós podemos tratar como se fosse essa força só para percebermos melhor. Então, aqui nesta parte, a força em que este hidrogênio exerce neste e este hidrogênio exerce neste irão se cancelar, né? Ou seja, ninguém vai puxar ninguém. Nós teremos aqui essas forças a se cancelarem. Ou seja, o nosso μ será aqui igual a zero. O nosso μ será igual a zero. E quando o nosso μ é igual a zero, nós temos aí uma substância apolar. Sempre quando nós analisarmos e verificarmos que o nosso μ é igual a zero, ou seja, a força resultante, em que esses átomos aqui se exercem entre si for igual a zero, então nós podemos considerar essa substância como sendo uma substância apolar. Não haverá formação de polos. Isto que está acontecendo aqui é o mesmo que vai acontecer nesta molécula de cloro, né? Nós teremos aqui estes átomos de cloro, né, a se puxarem entre si. Então aqui haverá um cancelamento dessas forças e teremos μ igual a zero e consequentemente teremos uma molécula apolar. Então essas moléculas de hidrogênio e cloro são apolares. Agora vamos verificar um caso muito interessante. Se nós tivermos aqui esta substância de ácido clorídrico e se nós representarmos aqui a forma
estrutural de Lewis, né? Nós vamos ter um eletrão aqui, né? E um eletrão de cloro ligados entre si. E teremos aqui uma força em que hidrogênio irá aplicar neste cloro e outra força também que o cloro irá exercer neste hidrogênio. Então nós teremos aí duas forças, mas estas forças dependem da eletronegatividade. Essas forças aqui acima são iguais porque temos o mesmo elemento, né? Ou seja, a eletronegatividade é a mesma, mas aqui a eletronegatividade é diferente. O cloro é mais eletronegativo, ou seja, ele possui maior tendência de puxar este eletrão de hidrogênio. Então vamos ter aqui o cloro a exercer uma maior força neste hidrogênio. Este hidrogênio vai aplicar uma força para o cloro, será uma força, né, bem menor. Então o cloro aplica uma força maior que vai fazer com que surjam polos positivos e negativos. Negativos para este cloro, né? E positivo para este hidrogênio. Eu estou a representar esta letra grega que se chama sigma, né? Para representarmos nossos polos. Representa-se pela esta letra grega sigma. Então aqui tem o polo negativo, aqui positivo. Simplesmente nós podemos dizer que este cloro é eletronegativo, por isso que nós temos aqui polo negativo, e este hidrogênio é eletropositivo, né? Por isso que nós temos aqui polo positivo. Agora, uma vez que este cloro aplica uma força maior para este hidrogênio, essas forças não irão se anular, ou seja, este μ, a resultante das forças aqui será diferente de zero. Aqui o μ será diferente de zero, nós teremos um valor diferente de zero para este μ. Essas forças não vão se anular, e quando nós temos aqui este μ diferente de zero, temos uma molécula polar. Então, aqui temos uma molécula polar. O ácido clorídrico é uma molécula polar. Há surgimento aqui de polos positivo e negativo. Então, sempre que o μ é igual a zero, nós temos uma substância ou uma molécula apolar. E quando o μ é diferente de zero, temos uma molécula polar. Nós podemos analisar este caso aqui do dióxido de carbono, né? Onde nós temos esta estrutura, né? Nós temos esta estrutura no dióxido de carbono, ou seja, nós temos aqui uma dupla ligação. Então, o elemento mais eletronegativo aqui é o nosso oxigênio. O nosso oxigênio é que está querendo puxar os eletrões aqui do carbono. Logo, vamos ter aqui uma força para este sentido, né? E outra força também para este sentido, mas estas forças são iguais, né? Porque nós temos aqui este oxigênio a puxar para este lado e oxigênio também a puxar para este lado com mesmas intensidades, né? Com mesmas forças. Então, essas forças irão se cancelar, irão se cancelar e teremos aqui μ igual a zero, ou seja, nós teremos aqui uma molécula apolar. Nós teremos aqui uma molécula apolar. Agora, esta aqui é uma situação em que nós temos uma geometria linear, né? Agora vamos ver se nós tivermos uma geometria triangular. Agora vamos analisar um caso em que nós temos uma geometria angular. Por exemplo, nós temos aí a água, né? Nós dissemos que a água possui uma geometria angular, ou seja, na sua configuração nós temos oxigênio aqui, né? Hidrogênio nesta parte, hidrogênio nesta parte e com esta ligação, né? Então, nesta parte, o que é que vai acontecer, né? Aqui o oxigênio é que é mais eletronegativo, né? Ou seja, ele é que terá maior tendência de puxar eletrões destes hidrogênio. E vamos ter aí forças, né, agindo nestes sentidos.
nós vamos ter forças agindo neste sentido. E se nós encontrarmos a resultante destas forças, já estamos aí na física. Para quem entende melhor a física já pode perceber o que é que eu estou a falar. Então teremos aqui a resultante agindo nesta direção. Eu terei aqui o μ diferente de zero. Eu não terei este μ igual a zero, mas sim diferente de zero. Logo, esta substância será polar. Será polar, pois haverá aqui surgimento de polos aqui negativo e aqui para nos hidrogênios polos positivos. Então é isto que vai acontecer. É exatamente isso também que acontece na molécula de amônia. Se nós analisarmos na molécula de amônia, vamos verificar que teremos aí também uma molécula polar. Agora, se nós tivermos aqui uma geometria triangular, né? Se nós tivermos uma geometria triangular, por exemplo, nesta molécula que nós já explicamos, do fluoreto de boro, a estrutura do fluoreto de boro, nós já falamos que aqui temos o flúor, né? Aqui temos o flúor, nesta parte também temos o flúor. Então, o que é que vai acontecer nesta estrutura? Nós temos aqui o elemento mais eletronegativo, o flúor, né? O flúor é o elemento mais eletronegativo, ou seja, nós teremos aqui forças agindo nestes sentidos. Vamos ter forças agindo nestes sentidos. Mas, se nós encontrarmos as resultantes destas duas forças que agem nestes sentidos, vamos ter, não é, uma resultante que estará a agir neste sentido. Ou seja, a resultante desta força e esta aqui será nesta direção. E o que é que vai acontecer? Esta força vai se cancelar com esta. Ou seja, aqui o nosso μ, né, será igual a zero. Nós teremos aqui uma substância apolar. Teremos aqui uma substância apolar, não haverá surgimento de polos. Agora, se nós tivermos aí uma geometria tetraédrica, se nós tivermos, por exemplo, esta molécula do metano, né? Esta molécula do metano, o que é que vai acontecer? Eu tenho aqui esta estrutura. Eu tenho aqui esta estrutura para esta molécula do metano. Agora, o que é que vai acontecer neste caso? Teremos aqui o cancelamento das forças, ou seja, a força que estará agindo aqui neste sentido e neste sentido aqui irão se anular, né? Estes aqui irão se anular, estes aqui também irão se anular. Logo teremos aí μ, né, igual a zero e teremos uma substância apolar. E teremos uma molécula, uma substância apolar. E nós também podemos ter esta substância, né? Nós também podemos ter esta molécula. Representando aqui a estrutura, nós teremos o carbono nesta posição, o cloro nesta posição, hidrogênio nesta posição, hidrogênio nesta posição, hidrogênio nesta posição. E teremos estas ligações, não é? Agora, o que é que vai acontecer? Estes aqui vão se cancelar, porque a intensidade da força aqui será a mesma. Mas aqui nós temos cloro, aqui hidrogênio, né? Estes aqui não vão se cancelar. O cloro aqui é mais eletronegativo, ou seja, nós teremos aqui uma força que estará agindo, né, neste sentido, que vai nos proporcionar a formação aqui de um polo, né, negativo e aqui também outro polo positivo. Logo, o nosso μ, né, será diferente de zero e teremos aqui uma substância polar ou uma molécula polar. Então, é simplesmente assim como é que nós podemos identificar se uma substância ou se uma molécula é polar ou apolar. Subscreva-se aí no canal caso não seja subscrito e ativa o sino de notificações para receber mais aulas e dicas de química como esta. Bons estudos aí e até a próxima aula.